Angústia, morte e negacionismo. Tudo tão atual nesta pandemia que vivemos. Enquanto pessoas desapareciam durante a ditadura, o governo militar negava. Dizia que era uma questão de ordem, era para ajeitar o país. Percebe uma semelhança? A angústia dos desaparecidos, tão parecida com a angústia de quem tem alguém lutando pela vida. Em Cabo Frio, por exemplo, a situação da pandemia chegou no nível de ter que economizar os medicamentos usados para a intubação de pacientes. Essa é a ala de UTI Covid de um dos maiores hospitais particulares de Cabo Frio, completamente lotada. Eram 5 leitos, viraram 20. E os 20 estão ocupados. A direção do hospital diz que quem chega na emergência chega cada vez pior. E já, se não tiver como repor, vai faltar material. Exemplo, o estoque de um anestésico usado para intubar o paciente costuma ser de 1.000 ampolas dentro do hospital. Hoje, tem 30. Sim, isso mesmo que você ouviu. 30. Ele foi sendo consumido numa escala muito maior do que a capacidade dos fornecedores de nos encaminhar este produto. Hoje, no mercado, não temos a procura incessante nossa. Quando encontramos, são pequenos lotes de 30, 40 ampolas, com preço 300% a 400% maior do que historicamente nós tínhamos. Nessa semana, o Conselho Regional de Medicina fez a seguinte recomendação aos anestesiologistas: priorizar, em cirurgias, remédios que não sejam usados nas UTIs. Em português claro e simples, economiza. Está quase acabando. Medicações são utilizadas para manter sedados pacientes acometidos por casos graves de Covid-19. Infelizmente, a falta de tais medicações será desastrosa para o suporte de vida a esses pacientes. Por isso, pedimos aos médicos que economizem tais medicações e aos gestores para que garantam seu abastecimento. Nessa semana, a Defensoria Pública recebeu uma denúncia de que 5 pacientes teriam morrido no Hospital Geral de Arraial do Cabo, sem oxigênio. Em resposta à nossa produção, a Prefeitura informou que nesse fim de semana 2 pacientes morreram em decorrência de complicações da doença e não por falta de oxigênio ou de atendimento adequado. E por que eu frisei em resposta à nossa produção? Porque a comunicação entre Arraial do Cabo e Defensoria Pública anda complicada. Segundo o 3º núcleo de tutela coletiva, só nesse ano já foram enviados 5 ofícios à Prefeitura para tentar saber em que pé está a situação da Covid na cidade. E acredite, nenhum deles foi respondido. A gente solicita alguns dados, como número de pacientes com Covid, número de óbitos, e a gente não tem recebido resposta. Nós tínhamos uma reunião marcada com eles agora no dia 26, na última sexta, e aí eles pediram para adiar para a semana que vem. Então a gente está aguardando essa reunião, para ver se consegue um diálogo com a nova gestão. Na semana passada, a superintendência responsável pela coordenação da assistência farmacêutica dos hospitais do Rio já tinha dito que o estoque do chamado kit intubação estava, abre aspas, absolutamente zerado em algumas unidades, fecha aspas. Por isso, pediu para abrir um processo para compra emergencial. A Prefeitura de Cabo Frio diz que tem estoque de materiais do tal kit intubação para mais 30 dias. Chegaram 10.000 ampolas de medicamentos que compõem o kit, que já foram distribuídas. E a Prefeitura afirmou que também já abriu uma licitação para compra emergencial desses insumos. O paciente com a doença Covid-19, muitos deles evoluem para a necessidade de ir para o respirador. A pessoa que está nessa situação, ela precisa de ser sedada, colocada para dormir, ter seus músculos relaxados, ela precisa ser anestesiada e a gente faz isso com medicamentos. Esses medicamentos estão se esgotando. A alternativa para isso tem sido, primeiro, a gente tem tido que otimizar o uso desses medicamentos, ou seja, ao invés de como a gente fazia antes, utilizar à vontade, tranquilamente, de forma relaxada, a gente está tendo que fazer estratégias que utilizem o mínimo possível desses medicamentos para tentar o máximo de efeito. E a gente pede a vocês que contribuam
para equilibrar essa balança, para diminuir essa demanda e para a gente não ver pessoas sofrendo do jeito que está se avizinhando. Se essas imagens, se esse pedido do médico não te choca, você continua achando que é uma gripezinha, acreditando em falas de quem não entende de absolutamente nada, eu não sei mais o que falar, infelizmente.